Olá, pessoas! Então vamos começar aí o segundo vídeo da nossa playlist sobre mesa real. Na verdade, essa é a segunda playlist, né, que eu vou falar sobre mesa real. Então, espero trazer, enfim, coisas novas, novos elementos, nova forma de falar, né, sobre o mesmo assunto, que às vezes a gente fala a mesma coisa, só que de forma diferente, então pode ser que, enfim, ajude outra pessoa a entender de outra forma, enfim. Bom, vamos lá, sem enrolação. Não lembro exatamente onde eu parei, vou fazer algo um pouco mais orgânico, tá bem? Espero não ser repetitiva. Vocês vão ouvir ao fundo, tá? Meu filho tá por aqui, eu não tenho que fazer, tenho que gravar com ele, senão eu não gravo. Outra coisa, eu vou me manter com o telefone na mão, ao invés de deixar ele fixo, tá? Porque aí eu consigo ver exatamente se eu quero dar foco em alguma carta, eu aproximo, tiro, enfim. Prefiro ele aqui, vou dar uma tremidinha de vez em quando, mas acredito que não vai causar labirintite em ninguém, não vai ter problemas assim. Então tá. O que eu quero falar aqui um pouquinho antes de começar? Que eu vi que alguém me perguntou, né, alguém fez essa pergunta ali nos comentários, e se por um acaso o consulente ou a consulente tem tem 3 filhos, por exemplo, como é que a gente faz para marcar o filho nessa mesa? O que eu faço? Normalmente, antes de abrir a mesa, eu pergunto se a pessoa quer marcar alguém na mesa, tá? Pode ser que ela não queira marcar os 3 filhos, e se ela quiser, como é que eu faço? Normalmente, eu utilizo cartas da corte para marcar pessoas na mesa, tá? E isso independente do que a carta signifique, tá bem? Vamos, por exemplo, né? Nos lírios tem uma figura da corte, que é um rei, né? Mais velho, então... Normalmente aqui poderia, por exemplo, marcar um filho mais velho dela, tá? Por exemplo, o que mais que nós temos? Nós temos na foice, vai marcar de acordo, né? Se é um menino, se é menina. E isso sempre, a todo momento, respeitando a identidade de gênero. Nós precisamos nos aproximar das energias dos consulentes. Então não adianta eu marcar no meu baralho, na minha mesa, ou no jogo normal, a energia daquela pessoa não está contida naquele nome, por exemplo. Se é um homem trans, vamos usar o nome do homem trans e não do nome de batismo. Eu, pelo menos, uso dessa forma. Porque assim, o que eu quero? Eu quero acessar a energia dessas pessoas. A melhor forma de acessar a energia dessas pessoas é usar aquele nome que deixa elas mais à vontade, que representa elas de fato, tá bem? Isso é a minha forma de ver a situação, tá? É a minha opinião, mas não é regra nenhuma, tá? Vocês podem utilizar o nome de batismo se preferirem, tá bom? Bom, eu prefiro respeitar ali, até para acessar melhor, né, a energia da pessoa, do filho, do parente que queira marcar aqui. Então, se tiver mais de 2 filhos, 3 filhos, eu uso cartas da corte. Então, assim, digamos que ela tenha um filho menor, tá? Que eu vou marcar aqui pela carta da criança, que também é uma figura da corte, e vou utilizar aqui os lírios para o filho mais velho, tá? Então, eu vou ler essas cartas que estão ao redor, tá bem? Ou então, outra possibilidade é olhar para a carta da criança, ver se tem outra carta da corte aqui na volta, para ver sobre qual criança, sobre qual filho que o baralho vai se manifestar. Eu prefiro olhar separadamente as que eu marquei, né? Isso é importante marcar antes, tá? Ó, eu estou marcando o fulano, nome tal, né, a data tal que nasceu, e colocar ali e dizer, falem. Quando a gente diz, né? Talvez seja algo muito bobo, pareça bobo, né? Mas quando eu digo marcar alguém na mesa, é pegar o nome da pessoa, a data de nascimento, né? Escrever no papelzinho, colocar, se possível, se tiver um cristalzinho, se tiver, enfim, acima da mesa, assim, eu prefiro botar, né? Se tiver um cristal, bota uma pedrinha ali em cima e falar. Falem, marcar na mesa é isso, é falar. O fulaninho que nasceu na data tal vai ser representado nessa mesa pela carta número 30, pela carta dos lírios. Falem, isso é marcar na mesa, tá bem? Não é marcar, escrever, não é marcar. Enfim, isso é marcar, tá bem? Vamos lá. Eu já começo a ficar
eu começo a ficar muito ofegante quando eu trabalho com as cartas. Aqui, na verdade, não deixa de ser um trabalho, né? Mas quando eu lido, acho que não é nem trabalhar, quando eu lido com as cartas, eu sinto muita energia, eu absorvo muita energia, embora não continue sendo uma mesa fictícia. Eu estou lidando com baralho cigano e, obviamente, existem intuições, existe todo um arcabouço espiritual, que eu tenho certeza que existe toda uma egrégora que eu tenho certeza que também está ao redor, que também acaba me auxiliando de alguma forma, né? Então, eu sinto muito isso aí, eu começo a ficar muito ofegante, né? Mas vamos lá, gente, que nós chegamos a falar sobre ela na mesa, né? A posição dela na mesa. Vamos dar uma invertida, dar uma olhadinha rápida se o nosso consulente fosse ele, por exemplo, tá? O que muda com relação à posição, tá bem? Bom, este homem, ele está entre as 3 colunas que representam o futuro. Ou seja, este homem tem uma carga de passado muito grande ainda na energia dele, como se ele carregasse isso tudo com ele. Digamos assim, eu sempre considero, como eu falei para você, eu acho que eu falei para vocês no outro vídeo, eu sempre considero a linha, né, a vertical onde a pessoa está, como presente, tá? Então aqui aqui é o presente, para lá passado, daqui para frente futuro, né? Presente e futuro. E aqui é a mesma coisa, tá? Essa é a linha do presente dele. Então nós temos apenas isso aqui para falar do futuro, né? E isso em uma análise inicial da mesa, obviamente. Quando a gente for olhar a carta da árvore, por exemplo, nós não vamos olhar para o passado dele na árvore. Nós vamos olhar para o futuro. Porque o que acontece? As cartas, elas mostram para nós, uma mesa real, ela mostra de uma forma bem abrangente como está todos os campos da nossa vida, né? Como que está a nossa saúde, como que está nossos sentimentos, nosso amor, nosso relacionamento, como estão as nossas questões aí voltadas ao trabalho, né? Então, eu quero saber daqui para frente. Essa mesa, ela vai representar todas as situações daqui para frente, para os próximos 6 meses. Embora eu tenha poucas questões aqui para o futuro, eu não posso dizer para ele que não vejo futuro na mesa dele. Não dá para falar isso, eu não vejo futuro para ti. Jamais, né, gente? Então, não é bem assim. Existem formas de interpretar a mesa real. Isso aqui é só um panorama inicial para dizer o quê? Que este homem tem muitas questões do passado. Então, muita coisa a resolver. Enquanto ele não se desvencilhar desse passado, poucos caminhos vão surgir na frente dele, poucas opções, poucas oportunidades. É como se ele estivesse ainda muito ligado ao passado, né? E nesse mesmo contexto, né, que a gente viu para a mulher, não muda muito, né? As cartas iniciais ali, elas dizem a mesma coisa. Houve uma traição, é o momento que ele quer ali buscar uma tranquilidade, uma pessoa que não se volte, né, aí as traições, ou que já sofreu com relação à traição, que é uma vida nova, uma família nova, não é? Só que ele não vai conseguir atingir isso, né? Uma nova família, uma nova forma de família, enquanto ele estiver tão ligado às questões do passado. Ele vai precisar se desvencilhar do passado. Essa é uma informação importante para iniciar a mesa, tá bem? Lembre-se sempre, a gente está apenas iniciando a mesa aqui, tá bem? Daqui para frente, a gente vai olhar para o presente e futuro próximo, tá bem? Por isso que a gente dá uma data para a mesa, né? Eu, pelo menos, costumo dar aí uma data de mais ou menos 6 meses para que a mesa se desenrole e aconteça, tá bem? Eu não sou uma pessoa que goste muito, eu acho que eu já falei disso, né? Não quero ser repetitiva de falar sobre o passado, tá? Porque eu acho que as pessoas levam isso muito como adivinhação. E não é assim que eu enxergo baralho. Eu enxergo baralho como uma forma de me auxiliar, né, nas decisões que eu tomo no dia a dia, se eu estou no caminho certo ou não, se eu devo agir de forma diferente ou não. Então aqui, olhar para o passado serve como exemplo, ok? Mas não vai mudar nada, né? O que tem daqui para frente é que vai mudar. Se eu vejo que eu estou num caminho ruim,
e as cartas me avisam que eu estou no caminho ruim, eu posso tomar atitudes para mudar aquilo, mas eu não posso tomar atitudes para mudar o passado. No passado aconteceu uma traição aí no teu relacionamento. O que vai agregar para esse consulente? Né? Eu não sei até que ponto isso é positivo. Ou trazer, por exemplo, uma situação aí, no teu trabalho, teve alguém tentou te trair lá no teu trabalho. O que vai agregar, entende? Eu prefiro fazer uma pergunta objetiva. Se a pessoa fala assim, por exemplo, fui demitido, eu queria saber se houve uma influência de outra pessoa ou não, para que eu fosse demitido. Ok, é uma pergunta objetiva, a gente pergunta com 3 cartas, não precisa abrir uma mesa real tão rica para falar sobre isso, entende? Então aqui, por isso que eu gosto de focar nas cartas temas, que é para a gente não ficar muito perdido aí no passado, tá bem? Então, vamos lá. Voltando para a consulente inicial, né? Vou olhar agora para a linha vertical desta mulher, tá bem? Que representa efetivamente o presente dela, tá bem? O que eu tenho aqui? Acima da cabeça dela, nuvens, né? Nuvens de preocupação, confusão mental, problemas, ou seja, tudo que tem aqui acima da consulente é o que se passa no plano mental. Por exemplo, se a gente tivesse aqui a carta dos ratos, por exemplo, aqui é um desgaste mental. Para baixo, eu poderia dizer que é um desgaste físico, tá? Se eu tenho aqui a carta dos lírios, esta mulher está em paz, está com o pensamento, está totalmente equilibrada mentalmente falando. Se eu tenho a carta aqui, vamos dizer assim, da criança, ela está pensando em novos projetos, em novos relacionamentos, em novas pessoas. Aqui, o sol. O sol representa que ela está mentalmente plena. Essa combinação é linda, tá? Realmente muito plena se estivesse ali. Mas aqui neste caso, neste exemplo, nessa mesa fictícia, essa consulente está mentalmente conturbada, com a mente cheia de nuvens, não consegue enxergar muito bem as situações à frente dela, tá? Ela está mentalmente confusa. Bom, e aqui esta lua logo abaixo dela, né? Eu vejo que essa mulher aqui, possivelmente, né, as cartas que estão abaixo tem alguma relação com a carta que está lá em cima, tá? Então eu sempre faço essa associação. Bom, se ela está em dúvida, confusa, com problemas ou com dificuldade de enxergar algumas coisas, a lua eu vejo como paixões, né? Como se ela tivesse com dificuldades de olhar, de enxergar para outras possibilidades, para outras paixões, para outras pessoas, muitas inclusive. A carta dos peixes falando de muitas possibilidades, né? De prosperidade, de abundância. Retomando, as crianças aqui, né? Chegaram num pico aqui de volume complicado. Vamos lá. Falamos das nuvens, falamos daqui, né? Essa mulher, na minha visão, né? Ela está com dificuldade de enxergar outras pessoas, outras possibilidades, outras paixões. Aqui é a carta dos peixes, né? Para mim é uma carta que fala de abundância e prosperidade, né? De tudo. Então, aqui nesse caso, ligado à lua, abundância de paixões, abundância de oportunidades de pessoas, né? Que ela acaba deixando passar e não enxergando por essas nuvens estarem à frente, aos olhos dela, ou passando pela mente dela, tá bem? Esse seria o presente que eu consigo trazer aqui nessas cartas, tá bem? Lembrando, né? Quem tiver outras interpretações, pode deixar aqui nos comentários, tá? Aqui é uma mesa fictícia, então esse é o momento para extrapolar a nossa criatividade aí, né? Porque aqui não envolve outras pessoas, não estamos interferindo, né, no livre-arbítrio de ninguém. Então aqui a gente pode estudar em cima dessa mesa, tá bem? As diversas possibilidades, tá bom? Então, o que eu olho? Depois de olhar a vertical, eu não sei, assim, eu não tenho costume de olhar essa linha, tá bem? Quem tiver o costume de olhar ela e quiser colocar aqui embaixo, né, o que essa linha representa, eu não costumo dar tanta atenção para ela, mas também não é nada que
enfim, não possa ser olhado, caso vocês tenham curiosidade, tá? Eu prefiro dar atenção às cartas que estão ao redor dela, próximas a ela de fato, tá bem? Bom, então, o que a gente tem aqui? Vamos olhar, esse baralho, ele é diferente, né? Então, tem que dar uma focada aqui. Eu tô olhando pelo telefone e às vezes algumas cartas me confundem. Eu não vou consagrar esse baralho, porque realmente eu acho que pro uso, tá? Ele não é muito adequado para o uso diário. Eu acho que ele é muito mais focado em relacionamentos e tem algumas cartas, enfim, que eu não concordo muito com a imagem, com a visão. Então acaba, enfim, talvez possa acabar me atrapalhando, né, na hora de intuir algo, sei lá, né? A gente não sei, não me agradei dele como não me agradei dele para utilizar no dia a dia. Gostei muito que ele traz figuras de pessoas, né, negras, né, não são negras retintas ainda, né, mas são pessoas negras. Achei interessante, embora na caixinha no baralho também venha figuras mais claras, né, de pessoas mais claras, mas, enfim, aqui também vem uma criança que não é negra. Sei lá, né, gente? Eu fico em dúvida se eles fizeram isso justamente por trazer a inclusão para o baralho, ou porque, sei lá, por outros motivos que, enfim, talvez eu não concorde muito. Eu prefiro usar pessoas negras porque, na maioria dos baralhos, são pessoas brancas. Então, eu queria usar um palavrão agora, mas não posso. Então, eu vou utilizar assim, sempre que eu puder. Sem puder, não. Aqui, como exemplo, como modelo, vou utilizar as pessoas negras. O dia que eu fizer o meu baralho, eu vou trazer pessoas negras porque eu acho que elas precisam estar em todos os lugares, né? Não é só em excelentes locais de trabalho, em excelentes profissões, no lugar que elas quiserem. E aqui, representando os meus consulentes, eu quero sim que seja uma figura de uma pessoa negra, porque não sei, eu sei que é o que eu sinto, e quando eu fizer o meu baralho, porque eu tenho muita vontade, né, de fazer um baralho que retrate efetivamente o que eu sinto com cada uma das cartas, né? Então, com certeza, vou trazer aqui figuras negras, porque porque eu sinto falta, né, na maioria dos baralhos. Então, eu quero que o meu me complete, né, e vai me completar com certeza, tá? Vamos lá. Aqui já tô divagando novamente. Bom, as cartas ao redor. O que eu olho? Aqui é como se fosse como se fosse o método 3x3, que a gente tem 3 linhas, né? 3 linhas e 3 colunas, tá? Então aqui é uma jogada 3x3, que eu analiso as cartas em cruz, as cartas em X e faço todos os espelhamentos. Dessa com essa, dessa com essa, dessa com essa, e dessa com essa e dessa com essa. Essa aqui a gente já faz naturalmente, né? Então, vamos lá. Então, aqui acima as nuvens, espelhando com a carta com a carta da lua. Tendo por base tudo que a gente já viu até o momento, né? Essa lua, existem várias representações para a lua, né? Mas tendo em vista o que a gente já viu, eu associo ela muito mais a paixões, a realmente novas paixões, aventuras, enfim. Aqui a lua ela também pode falar, por exemplo, a respeito de de algo oculto, de algum segredo que ela não está conseguindo enxergar muito bem. Só que aqui eu não consigo enxergar ela dessa forma, sabe? Até pelo que eu vejo que essa mulher está em busca, né? Ela está em busca de algo novo para a vida dela, de mudanças na vida dela, né? Só que ela realmente está com dificuldade de enxergar. Ela está com essas nuvens aos olhos dela que não consegue enxergar novas paixões, não consegue se ver novamente apaixonada, né? Aqui, né? O outro espelho da cruz, né? A gente tem a carta da carta com a carta do navio. Bom, a carta do navio normalmente é algo que vem se aproximando de nós, né? Algo que aos poucos vai se aproximando, vai chegando, vai mudando, trazendo mudanças na nossa vida. Então, mudanças associadas com a carta da carta. Ela pode estar falando de alguma notícia que iremos receber, ela pode estar falando de uma conversa que pode acontecer,
tá bem? Então aqui eu associo que vai demorar ainda um pouco para que ela se comunique com outras pessoas, para que ela se abra para novas conversas, para novos contatos, né? Ou então aqui nós já analisamos as cartas dos espelhos em cruz, tá bem? Aqui uma dificuldade de se entregar para novas pessoas, para olhar para novas paixões. E aqui nós temos isso se aproximando, né? Na verdade, o navio ele traz algo para ela, né? Só que algo muito lento. Aos poucos, ao longo do tempo, ela vai conseguir se comunicar novamente com outras pessoas, né? Mas por enquanto existe uma certa dificuldade, um certo bloqueio. Agora vamos fazer aqui o espelhamento em X, tá bem? Tem pessoas que associam o espelhamento em cruz sendo questões internas e o em X sendo questões externas. Eu não costumo separar, tá? Isso aqui é algo que vem de fora, ou que vem de dentro, que vem de ti. Não faço essa diferenciação, mas só para vocês saberem que existe, né? Caso exista algum tipo de intuição na hora que vocês estão abrindo, né? Uma tiragem 3x3, a princípio, né? As cartas em X aí elas representariam atitudes, ações externas, tá bem? Primeiro espelhamento aqui, né? Que eu já faço é dessas montanhas com o buquê, ou seja, um bloqueio, uma dificuldade, né? Problemas fazem com que essa mulher não consiga estar plenamente feliz, alegre, né? A alegria, a felicidade está realmente distante fisicamente dessa mulher. Outro espelho que a gente vê aqui é das estrelas com a torre. Bom, as estrelas, elas falam aí, né, de sonhos, de desejo, daquilo que nós almejamos, desejamos, né? E aqui a torre, ela traz um sentimento de afastamento, de isolamento, né? Uma sensação de solidão. Então, é como se estivesse, como se ela sentisse, né? Que aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer está como se estivesse muito distante dela, muito longe. Ela está, vamos dizer assim, como se ela ainda estivesse curtindo essa sensação de solidão, de estar sozinha. Aquele momento que não, eu preciso continuar sozinha, ainda não posso me envolver com outras pessoas. Sabe aquela coisa que a pessoa acaba se colocando um pouco nessa torre, né? E não indo atrás dos seus objetivos, né? Tu sonha, tu deseja, mas tu não vai atrás porque tu acha que esse é o teu local, que esse é o teu, que essa é a tua posição que tu tem que ficar por um tempo. Mas não necessariamente, né, gente? Mas vamos ver ao longo das outras cartas. Aqui a gente vê uma mulher que está realmente com a sensação de estar presa, de estar realmente sozinha, distante de quaisquer outras possibilidades, qualquer coisa que ela pense, sonhe, o sonho dela está muito distante dela, vamos dizer assim. E outro espelhamento que traz muito isso claro para mim é das estrelas com as montanhas, ou seja, as montanhas falam de uma distância, né, de dificuldade de tu atingir ali os teus objetivos, os teus sonhos. É como se essa caminhada para ela fosse muito difícil, né, para chegar lá no topo, no alto daquela montanha, que normalmente é o nosso objetivo, né? A gente tem aí uns caminhos bem difíceis para chegar até lá, vamos nos machucar, vamos demorar para chegar lá, mas a gente consegue alcançar, né? Mas enfim, aqui neste momento existe um bloqueio para que ela consiga realmente o que ela sonha. Outro espelhamento, buquê com a torre. Novamente me falando, né, que essa mulher, ela está se sentindo muito sozinha, então isso acaba fazendo aí um contraponto com momentos felizes, com alegria na vida dessa mulher, né, ela está realmente distante disso tudo, né, ela está realmente se sentindo muito sozinha, tá, essa carta, ela faz muitos espelhos, né, essa carta faz muitos espelhamentos, então estão realmente muito forte dentro da energia dessa mulher. Ela está realmente com a sensação e tendendo realmente a se isolar, né? Vamos ver, tem mais alguns espelhamentos aqui, né?
das estrelas com um buquê, ou seja, dá para ver que essa mulher sonha e deseja buscar a felicidade dela, né? Ela realmente no momento só não está conseguindo aí se desvencilhar de questões do passado, de repente, ou está ainda com essas nuvens encobrindo todas as possibilidades dela, né? Então ela não está conseguindo enxergar outras opções que podem levá-la àquilo que ela sonha e que ela deseja, né? Uma plenitude, uma felicidade aí dentro do amor, né? Dessa parte da nossa vida aí, né? Dos relacionamentos, dos sentimentos. E por último, outro espelho aqui nós temos a carta das montanhas espelhando com a torre. Aqui novamente, aqui reforça, né, que esse pode ser justamente o grande bloqueio dela, né? Ela estar muito isolada de outras pessoas, ela se afastar das outras pessoas é justamente, né, o que acaba bloqueando ela de enxergar outras opções, né? Outras oportunidades na frente dela, tá bem? Então, talvez ela precise, né, sair dessa torre, né? Dar oportunidades, né? Ela não vai conseguir enxergar outros amores, outras paixões, enquanto ela estiver aqui dentro dessa torre, né? Ela precisa sair dessa sensação de isolamento, de solidão, né? De enclausuramento realmente, né? Para que ela consiga desbloquear aí outras possibilidades na vida dela, tá bem? E assim, pessoal, eu vou parar por aqui, porque vai ficar muito grande. Eu já comentei com vocês, né? O meu telefone, ele tem pouca memória, então eu não consigo editar um vídeo muito grande, porque eu preciso de espaço para 2 vídeos, né? O que eu estou editando e depois o que eu vou editar, que também vai ficar muito grande. Então, enfim, não tenho espaço para editar vídeos muito grandes, então realmente vou precisar terminar aqui. Então, nós paramos na análise das cartas ao redor da consulente. Vou analisar ele como sendo uma outra pessoa, tá? Um outro parceiro. Ou a pessoa que ela separou, rompeu, tá bem? E no próximo vídeo vou tentar falar das cartas ao redor dele e de mais alguma carta tema, tá bem? Ou das finanças, o que eu vou falar aqui também, né? Da carta da árvore, que representa a saúde, da carta dos peixes, que fala das nossas finanças. Posso trazer aqui a carta do coração, que fala dos nossos sentimentos, da criança, caso tenha algum filho. A gente pode analisar justamente, né, que não cheguei a definir nada no início, mas podemos fazer isso. Que outras cartas? A carta que é referente ao trabalho, tá bem? É isso, e vamos dando sequência aos pouquinhos, tá bem? Grande abraço, até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem bastante, que ajuda no crescimento do canal.